muito bem-vindos a mais um MM Entrevista. Hoje eu vou conversar com meu amigo Marco Gomes, que se apresenta online da seguinte forma: ciclista, nerd e geek orgulhoso, fã de zumbis, ficção científica, robôs e cultura hip-hop brasileira. Vamos ver o que ele tem para compartilhar com a gente agora. Grande Olá! Marco Gomes, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao MM Entrevista. Muito obrigado pelo convite. Acabei de perceber que os fones não estão ligados na ligação. Por algum motivo ele não está jogando no fone. Lá vou eu mexer no meio da ligação, vai ser ótimo mesmo. É porque é Xiaomi. É o Mizinho. Melhorou bastante o áudio. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Que bom. Olá. Marco, logo de cara, Gama ou Nova York? Eita, rapaz! O cara... Nesse momento estou em Brasília. Exatamente por estar em Brasília, eu passei por uma reflexão de pontos negativos e positivos, momentos que eu queria estar, e nesse momento estou em Brasília. Então, por enquanto, vai dizer Gama. Eu estou a alguns quilômetros do Gama, não estou no Gama especificamente nesse momento, que eu estou em Airbnb, para aqui, para lá e tal, mas cheguei em setembro, fiquei no Gama, 6 semanas, em setembro desse ano, e deixei Nova York em março, né? Então saí de Nova York em março para ficar um mês fora de casa, e aí a pandemia aconteceu, saí antes da pandemia. E aí a pandemia aconteceu, cá estou, e não pretendo voltar agora, morar e tal. Nesse momento a ideia realmente é ficar em Brasília, até pela questão inverno, redes sociais mesmo, né? Físicas, conexões entre pessoas, família, amigos, essa coisa toda, a decisão é estar Gama, olha só. E não faz diferença, né? Porque as empresas americanas estão todas trabalhando de home office, então não importa onde você esteja. A empresa que eu trabalho, a gente está remoto desde até junho, e eu acho que mesmo depois, né, o novo normal vai ser muito mais flexível para certas, lógico, é um privilégio, é muito bom poder trabalhar assim, tem um monte de gente que não pode, aquela coisa toda. Porém, eu acho que eu pretendo aproveitar bastante esse novo modo de trabalhar mais remoto, e fazer reuniões pessoais e presenciais, né? Fazer reuniões presenciais mais esporadicamente. Acho que eu tô gostando bastante desse jeito e tá bastante produtivo, tá interessante, acho que tá legal. Já pegando esse gancho então, Marco, o que mais te surpreendeu, tecnologicamente falando, durante a pandemia? Cara, eu achei surpreendente positivamente como as empresas conseguiram, muitas empresas conseguiram realmente fazer uma transformação digital apressada, capotando e fazer. Tipo, eu esperava pior, sabe? Assim, de prover serviço, até do setor público, conseguir se adaptar. Lógico, eu não tô falando que é perfeito, longe disso, gente. Sim. Mas eu esperava caos, saques no supermercado, sabe? Eu acho que não seria impossível gerar um ano depois, ou 6, 7, 8 meses depois, chegar numa situação de desorganização logística e de abastecimento a ponto de começar a dar ruim de verdade. E não deu, assim, nesse sentido, claro. Sempre lembrando das 400 mil pessoas mortas nos Estados Unidos, acho que passamos de 200 mil no Brasil, isso é tudo muito triste, e precisa ser muito melhor gerenciado. Mas do ponto de vista assim, do business, das empresas, eu esperava pior do ponto de vista de transformação digital apressada. Eu acho que deu menos problema do que eu imaginava. Então isso foi uma surpresa positiva. Outra surpresa que aconteceu também foi em relação à importância do digital, no sentido de vir à superfície a guerra digital, né? Ataques de estados contra estados, Rússia e Estados Unidos brigando, e Brasil. Teve aí, algum tempo atrás, no final do ano passado, vários órgãos públicos brasileiros foram atacados por hackers, numa ação que parece coordenada, com algum objetivo. Então, esse tipo de coisa, eu acho que também me surpreendeu na pandemia, porque minha impressão é que se acelerou falar, não as ações, longe disso, mas a mídia dá atenção a isso, essas coisas causarem impactos mais palpáveis na vida das pessoas, né? Teve órgão que parou de funcionar, tem empresa que para de funcionar, vazamentos de dados aí que aconteceram esse ano também, de vários milhões de dados pessoais das pessoas. Então esse tipo de coisa eu acho que me surpreendeu, o ganho de relevância desses temas. Eu acho que isso foi interessante. Acho que as próprias empresas também se surpreenderam e conseguiram continuar executando os seus trabalhos dessa forma, né? Por muito tempo, acho que as empresas achavam que só funcionavam ocupando 10 andares de um prédio, todo mundo junto no mesmo ambiente físico, e essa transformação não vai acabar com o fim da pandemia, né? Tudo está mudando. Eu acho que é bem por aí mesmo, e mais interessante até
é a questão até de legislação e regulatória, né? Tanto no Brasil, Estados Unidos, Europa e tal, que você tem que ter quantidades de metros quadrados por funcionário, banheiros e não sei o quê. Esse tipo de coisa precisa também, a questão do próprio trabalho remoto, como é o trabalho remoto, quando está trabalhando, quando não está, quando ganha por hora, quando não ganha. Toda essa questão que é discutida tanto no Brasil, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, são os 3 lugares que eu acompanho mais. Claro, também deve ser discutido na Ásia e na África, em todos os lugares, mas assim, eu conheço um pouco da discussão aqui mais geograficamente próximo da gente, e eu acho que isso precisa ser repensado, né? Vai ter que ser repensado, porque o trabalho remoto virou uma realidade para muito mais gente, de jeitos muito mais dinâmicos, então nem é um trabalho remoto, é um negócio dinâmico que você vai um pouco para o escritório e deixa de ir quando não precisa ir, e eu acho que as empresas elas vão ter que se adaptar, e mais que isso, a sociedade vai ter que se adaptar um pouco também, até entre nós, né, tipo, parar de exigir reunião presencial quando não é necessário. Isso ainda acontece muito eu ouço, né, relatos de colegas, relatos de pessoas que estão trabalhando aí no mundo dos negócios, e falam, pô, estão querendo que a gente vá lá no escritório, mas não precisa, né, gente? E é isso, assim, a gente conseguir chegar no meio termo do que é quando precisa, o que é precisar estar junto, e tal. Existem esses momentos. O que é? Eu não sei, né? Enfim. Você citou que você está na mesma empresa ainda. Este ano para você, profissionalmente, pessoalmente falando, tem sido muito bom? Ou você esperava algo muito diferente? 2020? O ano passado? 2020/21, já que as coisas não mudam só porque o ano mudou no calendário, né? Sim. Olha, profissionalmente sim, foi muito bom. Foi um ano que a empresa fez uma abertura de capital na bolsa, vários projetos e tal. Então, assim, é bem interessante. Profissionalmente foi bom, sim. Sempre lembrando que não é só de profissional que se vive, né? Lembrando sempre das tantas vítimas da pandemia. Então, tem que se lembrar disso. E tem que lembrar vítimas corporativas também, né? Porque tem muitas empresas que conseguiram se adaptar e outras muitas que não. E outras que não. E fora setores, né, como aviação e tal, que sofreram independente. Não tem competência que salve uma empresa aérea no momento desse. Então, exatamente. Mas, assim, falando das pessoas, falando das vítimas, tem que sempre lembrar. Mas, do ponto de vista, assim, de business, de negócios e tal, foi um ano muito bom. É um ano em que essas transformações digitais e essa valorização, enfim, tanto dos dados, quanto do estrutura de negócio digital, quanto de nuvem, todo esse push, né, todo esse empurrão para o digital que aconteceu na sociedade como um todo, com, cara, pessoas instalando aplicativo para cuidar de saúde, solicitado, né, incentivado por governos. Então é uma coisa que a gente não imaginava acontecer em 2018, em 2015. Então é interessante isso, é muito bom, foi muito bom, foi um ano de muita mudança, e agora vem aí o que vai ser, né, pós a recuperação, o ramp-up agora, distribuição de vacina, tem desafio de distribuição de vacina, a sociedade inteira tem, um mega desafio de distribuição de vacina, porque se você for pensar em escala global, né, você vai vacinar o jovem forte dos Estados Unidos, da Europa, antes de vacinar o idoso aqui numa casa de repouso, qual é o nível de coordenação mundial que tem que acontecer, isso... Não estou falando só de política, estou falando de software também, estou falando de logística, né? Então, assim, qual é o nível de coordenação mundial que tem que acontecer para a gente entender quais são as prioridades do mundo, para a gente entender quem está vacinado e quem não está em grandes grupos. Isso envolve software, envolve censo, envolve estatística, envolve todo tipo de rastreamento de comportamento e tal, celular, mobile, para poder a gente juntos decidir, né, cara, como é que a gente vai fazer essa distribuição, porque o vírus não respeita fronteira, e enquanto um país tiver uma pandemia, meio que ou todos vão ter, ou esse país vai ser isolado, que é pior ainda. Então, vamos ver como é que vai ser isso. Isso envolve desafio de software, não só isso, como agora a gente tem desafios de educação. Cara, desafios de software de educação aí, o mundo está precisando muito de software de educação, as plataformas são bastante limitadas, você lida com isso não exatamente com educação, mas você sabe coisa de live stream, de transmissão ao vivo e tal, quanto problema dá, quanto difícil é. Imagine só na educação o impacto que isso gera, o impacto secundário que isso vai gerando, né, na vida de uma pessoa que está tendo um sistema de educação com mais deficitário do que deveria. Então tem desafio de educação, tem muita coisa para fazer aí na sociedade nesse ano. Bom, vamos voltar alguns anos, Marco. Antes de você fundar a Bullbox, você estudou marketing em Stanford, mas sua formação original seria em ciência da computação, me corrija se eu estiver errado. O que te levou a fundar uma empresa de publicidade na web? Como é que essa coisa toda funcionava? Caramba, é muito interessante, né, cara? Porque agora eu tô aqui e tudo começa aqui nessa região mesmo, em Brasília. Eu até consigo ver o edifício daqui, o famoso, né, edifício Varig, onde ficava
a agência de publicidade que eu comecei meio que a projetar e entender essa coisa do marketing. E nessa agência de publicidade, eu era programador. Eu começo produzindo site lá com 12 anos de idade. Tem uma puta história divertida e interessante que já foi contada algumas vezes. Mas basicamente meus tios eram moambeiros, eu com 8 anos de idade. Eles iam para o Paraguai, buscavam peça de computador, traziam tal, montavam o computador, vendia através de anúncio de jornal, depois fizeram uma lojinha e tal. E eu tava ali em volta enchendo o saco, igual uma criança. E peça de computador, peça de Lego, né, meio que parecido com uma criança. Então eu aprendi a montar os computadores, a configurar e etc. E a ganhar dinheiro com isso. Já com 11 anos eu estava pegando, programando, fazendo site e tal. Com 12 eu comecei a vender os primeiros projetos e não parei mais. Então a minha adolescência foi financiada com eu era o sobrinho que fazia site. Aí com 17 eu entrei na UNB em computação, como você disse. Fui admitido na computação da UNB, num negócio que era muito interessante, que era um programa de licenciatura em computação, que era ali em 2002, até antes um pouco disso, mas o meu acho que foi 2002 que o meu curso foi criado, eu entrei em 2004, a ideia era, vai acontecer uma digitalização do Brasil, e aí o ensino à distância vai ser muito importante. Então vamos formar os profissionais que vão criar as plataformas de ensino à distância. Então era computação, licenciatura por isso, era computação com ênfase em educação. Aí nessa eu tive exposição à educação, à psicologia e tal, que me ajudou muito no marketing depois. Com 18 eu entrei numa agência de publicidade, e aí eu, sendo blogueiro, a gente tá falando de 2004, tá? E aí em 2006, que é 2 anos depois, eu já tinha 20 anos, eu já estava trabalhando nessa agência de publicidade, eu era líder lá de uma equipe técnica e tal, e eu era blogueiro também. E aí, nesse momento, a gente estava ali, todo mundo, inclusive você e vocês do Mac Magazine, todo mundo ali naquela blogosfera do Brasil, Internei, Brainstorm nascendo, o Mac Magazine, e tantas coisas acontecendo, o Jovem Nerd também, tanta gente que está aí na cena até hoje. Essa galera Cris Dias e tal, essa galera que era blogueira, eu percebia, né, que a gente não ganhava a quantidade de dinheiro que a nossa relevância tinha. Ou seja, a gente falava de um produto e esse produto esgotava. A gente falava de um filme e esse filme bombava. E a gente, que eu falo os blogueiros, né? Lógico que não era eu, mas eram aí a comunidade da blogosfera. Desistiu o termo influencer. A gente era os influencers, né? Nós, blogueiros, ali os blogueiros dessa época, vocês, inclusive, todos nós, éramos os influencers. E não tinha modelo de negócio para influencer então. A gente tá falando de 2006, nesse caso. E aí eu criei lá um modelo de publicidade que ajudava os blogueiros a ganhar dinheiro com a relevância deles, não sei o quê. E isso gerou atenção internacional. Foi a primeira vez que o Brasil apareceu no TechCrunch, que era o maior site de empreendedorismo e tecnologia do mundo. E esse protótipo que eu fiz para blogueiros ganharem dinheiro com publicidade em seus posts, publicidade contextual, gerou atenção. Essa atenção gerou a busca de investidores. Então os investidores da Monax vieram falar comigo, eles me procuraram, eles não tinham nenhum investimento até então. E aí a gente começou a conversar, eu peguei investimento com eles de $300 mil, fundamos uma empresa, arrumei um co-founder e tal, e a partir daí tem uma geração de startup no Brasil que começa em 2007, quando a gente pega esse investimento, porque até então tinha tido a geração lá de Buscapé e tal. Em 2002 meio que acabou, assim, chamam de inverno nuclear, né, de 2002 a 2006, 2007, não teve investimento de capital de risco no Brasil praticamente, eu acho que nenhum mesmo. As empresas que restaram assim, ali no modo de sobrevivência, até que começa essa nova onda em 2007, 2008. E aí vem os investimentos da Monax, da DFP, de alguns outros investidores, e aí nessa onda surgem, sei lá, Peixe Urbano, a Monax, né, falando do portfólio da Monax, tem Peixe Urbano, tem 99, tem Rappi, entre outras grandes empresas aí que a gente conhece. E hoje eles são investidores muito consolidados, com cases muito grandes, venderam a 99, participaram, né, da venda da 99, tudo isso. Mas nessa época estava todo mundo começando, inclusive eles. A Bubox foi o primeiro investimento de capital de risco da Monax Capital em 2007. E aí pegamos $300 mil, e $300 mil era para durar 6 meses de operação da empresa, e na verdade era para durar 3 meses, não, era para durar 6 meses. 6 meses era para durar $300 mil, sendo que em 3 meses era 0 receita, do 4º mês para frente vinha receita, em 6 meses a gente estava equilibrado break-even. Esse era o plano. Demorou 2 anos pra gente vender o primeiro projeto. E demorou, muitos anos pra gente ficar equilibrado. Então o dinheiro que era pra durar 6 meses, teve que durar muito mais de 2 anos. Sim. E essa foi a lição aí do empreendedorismo dessa fase, era tipo plano, papel, aceita qualquer coisa. E a gente trabalhando pra caramba, capotando sendo muito criativo. A gente conseguiu levar a empresa para frente. A empresa então começou a faturar bem, começou a faturar, fazer bastante sucesso e vender para os maiores anunciantes do Brasil, Ford, Itaú, Microsoft, Google, enfim. A gente
rodou por campanhas de publicidade dos maiores, e isso fez com que a empresa chegasse a 75 pessoas, 2 escritórios no Brasil e Argentina, 20 na Argentina, 60 e poucas pessoas aqui, a gente, na verdade, 40 e poucas pessoas aqui, 20 e poucas na Argentina. E aí a gente, recebeu investimento da Intel, a mesma que faz processadores aí e tal, ela tem uma empresa de capital de risco, e a gente foi a única empresa brasileira, a única empresa latino-americana a receber investimento da Intel em 2010. A gente foi considerado uma das empresas mais inovadoras do mundo pela Fast Company múltiplas vezes. Eu fui da lista Forbes, 30 pessoas com menos de 30 anos para se observar, né? 30 under. Isso seria a minha próxima pergunta. Você citou TechCrunch, mas pô, vocês estiveram na Fast Company e na Forbes. Isso daí Company, Forbes. Um reconhecimento enorme. Isso deve ter te aberto muitas portas, imagino. Isso, é interessante porque, assim, ao mesmo tempo que é uma coisa que é um dinheiro de banco imobiliário, né, é uma reputação ali que não paga boleto, e é verdade, mas isso ajuda a chegar em coisas que pagam boleto. Então tem que saber usar, é uma ferramenta, na minha opinião, esse tipo de exposição, ranking, lista, tem um valor relativo, e quando a gente consegue tirar o valor monetário, né, o valor financeiro dessas oportunidades, dessas listas, é muito legal. Então a gente teve a oportunidade de participar de muita lista, de muito ranking, de muito prêmio, e a gente conseguiu, de certa forma, claro, assim, a gente conseguiu gerar e fazer isso virar negócio e resultado, que era o mais importante, né? Fazer campanhas que gerassem dinheiro para o blogueiro, que foi o que a gente se focou em fazer a vida inteira. E aí em 2015 rola a venda da empresa. Como que isso acontece? Final de 2013 eu decido ter experiência fora do Brasil, eu decidi que eu queria pessoalmente, né, profissionalmente, ter experiência ou na Europa ou nos Estados Unidos, e começo a trabalhar ao longo de 2014 e 2015, para trabalhar para fazer isso acontecer, claro. Então foram 2 anos e pouco ali de planejamentos e projetos e tal, para conseguir ir morar nos Estados Unidos ou na Europa. Então, em outubro de 2015, consigo assinar a venda da empresa. A gente vendeu a empresa para a FTPI Digital, que era a empresa que fazia a nossa representação comercial fora da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, a gente vendeu a empresa e eu mudei em meio de 2016 para os Estados Unidos, para Nova York, para trabalhar com dados. Queria também sair um pouco da publicidade e trabalhar com outra coisa. Já vinha trabalhando com dados há muito tempo, então veio desse negócio de fazer site, ser programador, fui líder de equipe de programação, criei, né, programei os protótipos da Bubox e depois migrei para o marketing ao longo da história de 8 anos da Bubox. Aí fico trabalhando em marketing aí uns 10 anos, ou sei lá quantos anos, mas fico trabalhando aí ao longo dos meus 20 anos com marketing, e agora nos 30, quando eu viro os 30 anos, 31, sei lá, 30, 31, eu começo a trabalhar com dados. Estou trabalhando com dados desde então, já tem 5 anos, e hoje ajudo grandes organizações, grandes instituições a resolver seus maiores problemas usando dados. Então, empresas que têm um problema que ela acha que resolve, que a solução está nos dados, eu ajudo ela a coordenar esse projeto e a criar essas soluções. Bom, em paralelo a isso, talvez até você tenha esquecido, você é um cara que eu sei que curte correr bastante, pedalar muito. Você também se envolveu num projeto chamado Mova Mais. Você já tinha essa paixão por correr e pedalar nessa época? Conta um pouco desse projeto pra gente. Não esqueci. Não esqueci, não. É só porque eu contei a história da Bubox e da mudança para os Estados Unidos, mas no meio do caminho acontece o Mova Mais Heartbeat, que foi uma experiência, né? Foi uma empresa, na verdade, assim, foi uma startup que aconteceu, ela gerou os resultados dela, gerou clientes e tal, ficou sustentável durante um tempo, mas para ela continuar crescendo, a gente ia ter que investir mais dinheiro, e tempo, e poder executivo, e a gente decidiu, era melhor a gente, enfim, cada um seguir os seus próprios projetos. Ninguém queria priorizar aquele projeto especificamente, mas a empresa deu super certo, assim, no objetivo dela. Ela não gerou prejuízos, não gerou problemas e brigas, nada disso. Era um projeto meu, do Fernando Aquino e do Flávio Augusto como investidor, e da TBDH, da WhatsApp e tal, e a gente conseguiu 500 mil usuários, sem investimento em marketing, acho que 300 mil usuários ativos, assim, no ciclo mensal. O trabalho era o seguinte, a gente monitorava exercícios físicos, atividades físicas, e através do monitoramento dessa atividade física a gente consolidava esses dados. Esses dados, então, por ter valor, a gente conseguia fazer com que esse monitoramento de atividades físicas gerasse pontos de programa de fidelidade tipo múltiplos. Então era isso, você corre e ganha pontos múltiplos. Essa era a proposta para o usuário. Para o plano de saúde, para a marca de esportes, olha aqui, um comportamento, uma quantidade de dados de pessoas que praticam esporte, que têm certos hábitos de atividade física. Para o plano de saúde, pode usar isso para melhorar, né, o seu serviço, para melhorar
o atendimento dessa pessoa, para a marca de esporte pode usar isso por motivos de marketing e de desenvolvimento de produto também, mas por vários motivos, inclusive por como está o desenvolvimento do mercado brasileiro, como é o tipo de os modelos de negócio aqui, tanto de plano de saúde quanto de marcas, a gente não conseguiu tocar e levar esse modelo de negócio para frente. Mas foi uma experiência legal, gerou muitos frutos bons e, enfim, tem também orgulho disso aí, aprendi pra caramba, principalmente aprendi a fazer growth hacking, aprendi a chegar em muitos usuários fazendo member get member, né, sem fazer grandes investimentos em marketing e tal, e foi isso, foi essa a história. Você pretende voltar a empreender? Essa é uma excelente pergunta, cara. Acho que sim. Eu não sei quando, não sei como, mas não é uma coisa que eu descarte de jeito nenhum. Só que nesse momento eu tenho o plano é conseguir construir usando essas estruturas que já estão postas aí. Então, na empresa que eu trabalho, eu tenho acesso a muitos diferentes tipos de problema e indústrias. Isso tem um valor muito grande, né? Ficar descobrindo e entendendo como o mundo funciona em várias diferentes indústrias, isso tem muito, muito valor até para essa próxima fase de empreendedorismo que pode vir aí para frente. Além disso, eu também tenho muito interesse em outros modelos de negócio, né? Então, não necessariamente uma startup de tecnologia para virar unicórnio e tal. Hoje eu já estou meio bodeado desse negócio, e é lógico que também não vou cuspir, nada disso, tipo, pode ser que eu queira fazer isso em breve, inclusive, de novo, mas neste momento eu acho que eu não faria uma startup para virar um unicórnio, para pegar um monte de investimento e para consolidar dados e vender dados de comportamento e tal. Hoje eu acho que eu não faria um negócio assim. Mas não quer dizer que eu não vá empreender, que eu não queira empreender. Inclusive tem muita coisa social que eu quero fazer em breve, nessa coisa da luta antirracista, da luta pelas comunidades periféricas, tanto periféricas do capitalismo, quanto periféricas dentro das próprias cidades mesmo, as vizinhanças periféricas. Tudo isso tem muita importância para mim, sempre trabalhei muito nessa frente, de maneira voluntária, organizada e não organizada, né, e como queria, e enfim, é uma possibilidade aí, quem sabe. Inclusive, uma coisa que pouca gente sabe, acabei de entrar, então não falei muito sobre, eu sou parte do Conselho da Transparência Internacional, que é uma ONG alemã de monitoramento de democracias, está sempre tá sempre na imprensa, né, você olha as coisas, Transparência Internacional fala que, sei lá, o Brasil subiu no ranking de corrupção, desceu no ranking de corrupção, não sei o que, né. Então é uma ONG alemã super séria, com décadas de atuação, que fica monitorando as democracias para fazer com que elas tenham mais transparência, porque transparência é o que combate corrupção, e eu tô no board deles desde recentemente, né, então é uma coisa aí, mais uma coisa que eu tenho feito. Boa. Você disse que é fã de zumbis, quer dizer que você se identifica com essa geração que vive ali mergulhado nos smartphones? Não eram esses zumbis, era mais uma coisa que eu tive uma fase, mas é boa, mas eu tive uma fase que eu assisti muito filme de zumbi e tal, é mais uma brincadeira, só pra mostrar que eu sou gente ali no LinkedIn, mas essa coisa do smartphone, cara, eu tenho percebido que eu tenho ficado cada vez menos, tem gente que convive comigo, né, até fala, nossa, cara, eu tenho notado que você tem ficado menos, assim, você não tem tido paciência pra falar no WhatsApp e tal, tem tido cada vez menos paciência pra conversar no WhatsApp por muito tempo e tal, e isso é uma coisa recente, né, de 6 meses pra cá, de 1 ano pra cá, próprio rede social, Twitter e Instagram, tenho usado menos as horas, porque eu olho meus relatórios, quando começou essa questão de monitorar e tal, eu acompanhei muito isso, claro, tem vídeo meu de 2017, quando eu saí do Facebook falando, não quero mais participar do Facebook, por conta do targeting de dados, de como eles usam os dados para manipular a opinião das pessoas e tal, então não vou mais participar da rede social azul, eu vou continuar no Instagram, vou continuar no WhatsApp, por estar reduzindo essa pegada, né, tem essa coisa também, não é, se você sair de uma das redes, já é bom, porque você já reduz um pouco a pegada, não precisa sair de tudo, você pode ir reduzindo o que te causa mais incômodo, menos impacto. E aí quando eu saí de 2017, que eu saí do Facebook, eu já estava falando sobre isso, comecei a monitorar meus usos de celular, e era assim, 14 horas por dia, 16 horas por dia, fácil, frequentemente, 12 horas por dia, o dia que baixava de 10 era o dia que eu celebrava, falando de 2017, 2018, 2019, sim. Aí em 2020, aí em 2018, eu acho, eu começo a tentar controlar isso, e vou conseguindo, né, e é um trabalho de longo prazo, é difícil mesmo, você olha às vezes em um mês e não mudou nada, e você fica meio assim, mas é porque do mesmo jeito que a gente aprendeu a usar a rede social, demora pra desaprender, é difícil largar um hábito, e hoje, cara, frequentemente fica em 3 horas, em 2 horas, e eu já acho, muita gente vai achar que isso é muito, você olha as estatísticas mundiais, é 1 hora e pouco, sei lá, mas pra mim, sair de 14, 16, 18, 12 pra
3, para 2, quando baixa de 5 eu já tô felizão, assim. E eu acho que eu tenho, assim, essa parada. O celular já me levou muito pra terapia. Briga em rede social já me deu muita gastrite. Ainda dá, às vezes, claro. Já tive muito problema com isso. Você também não é uma pessoa muito fácil, né, Marco Gomes? Pois é, não sou. Mas eu já tive muito, assim, muito mais impactado. Mas hoje mano, desligar o celular, deixar pra lá, não responder e tal. E tem funcionado. Mas não é fácil, não. É meio. Eu até. Uma das abas lá, eu falo pra minha namorada, né? Ela fala, você não viu não sei o que eu te mandei no Instagram, que eu te marquei? Ela fala, agora não mais, porque. Mas no começo, quando ela falou isso a primeira, segunda vez, eu falei, cara, aquela abinha do coração lá, que tem todas as coisas que curtiram, aquilo eu chamo de crack. Aquilo ali é o crack. Eu não vou no crack. Eu não vou. Eu abro o Instagram, eu olho outras coisas, mas eu fico evitando o que eu chamo de crack. Entendeu? Tem vários lugares que eu chamo de crack. Aquela abinha lá do coração é o crack. Eu me lembro que quando a gente se encontrou em Nova York, já deve ter uns 3 anos, você já usava o smartphone preto e branco para se forçar a não usar muito ele. Ainda tá assim? Exatamente. Até hoje, sim. Até hoje ele é com atalho, agora ele tá colorido pra eu te ver e tal, porque eu tava fazendo vídeo e foto aqui, mas ele ele fica no atalho preto e branco, ele fica preto e branco a maior parte do tempo, com muito menos notificação, que as coisas que a gente já meio hoje é given, né, sabe, né? Reduz as notificações, reduz o volume, põe a noite no silencioso e tal, essas coisas não existiam automaticamente, a gente tem que lembrar. Isso é trabalho de ativismo, isso é interessante, cara, porque quando as pessoas começam a falar isso online, muita gente tem uma resistência, né, e fala, nossa, que bobagem, não sei o quê. Tem que lembrar que a Apple cria aqueles sleep time, não é? Que põe à noite o silencioso no automático. Não perturbe. A Apple cria essas coisas, isso, não perturbe automático à noite, tirar o azul da tela, todas essas coisas, isso, a Apple põe, a Google põe, todas elas põem, trabalho de ativista, é ativista se calçando em dados, em psicologia, não sei o quê, trabalhando pra caramba e fazendo, entendeu? Então, eu lembro, eu tava em Stanford no dia que os estudantes de Stanford, eu tava em Palo Alto, né, assim, pra quem não sabe, a Universidade de Stanford tem uma avenida e a cidade de Palo Alto, onde um monte de coisa de tecnologia importante ali, primeira sede do Facebook foi ali, primeira sede de um monte de coisa foi ali nessa cidade de Palo Alto, que é bem pertinho da universidade. E aí, os estudantes de Stanford, por esse ativismo, deve ter sido 2017, por esse ativismo, por essa coisa da psicologia, do vício em celular, da cor e tal, foram fazer um protesto em frente à Apple Store de Palo Alto, por essa Apple Store ser simbólica. E eles estavam lá com placa, com faixa, falando os argumentos deles, e muita gente achando isso uma bobagem. E assim, ok, você pode, opinião, é bobagem ou não é, mas a verdade é que 2 meses depois, a Apple anuncia, isso era setembro talvez, 2 meses depois a Apple anuncia que ia vir aí, versão do sistema operacional com algumas coisas. Eu lembro que o anúncio foi especificamente aquele de monitoramento de tempo, que também não existia, usava o App Moments para saber quanto tempo você usa cada app e tal, e agora vem nativo no iOS. E isso foi trabalho de ativista. E especificamente eu vejo, lógico, não vou falar que foi por isso, mas tem uma correlação muito óbvia na minha memória dessa parada dos protestos de estudantes em Stanford e as matérias online, porque não foi só protesto, teve matéria online falando, muita gente falando do protesto, muita gente falando que os estudantes estavam fazendo, né, estavam sendo bobos. E meses depois, assim, pouco tempo depois, eles anunciam o monitoramento automático do tempo por app lá. Pra gente fechar a entrevista, Marco, Mac ou PC, iPhone ou Android? Até hoje é Mac, né? E iPhone. Até hoje é Mac e iPhone. Eu fico com raiva de vocês do Mac. Sou o patrão do Mac Magazine. Eu falo que eu sou patrão mão de vaca, porque eu pago tipo $1, sei lá, mas eu pago há anos, vários anos. Então, se todo mundo que ouve lá fizesse $1 há vários anos, esses caras aí estavam com conteúdo muito maior. Não vou falar que eles estavam ricos, não, porque nós não ia deixar, mas ia fazer eles gastar o dinheiro fazendo conteúdo melhor pra nós. Ia ter mais vídeo, mais podcast, mais conteúdo. Então, sejam patrões aí, com $1 que seja, ou até mais que isso. Mas eu fico com raiva de vocês no Mac Magazine quando começa o fanboyzismo. E a última aí, um dos últimos, eu fiquei com raiva do Breno por ser fã do Elon Musk, cara. É muito engraçado. Ele age com o Elon Musk igualzinho. É muito bom, é muito bom. E aí, tipo, enfim, várias críticas, não, mas vai que não, vamos ver, o Elon Musk, pera aí. Mas enfim, então assim, Breno é fanboy de Elon Musk, do jeito que vocês são de Apple. Eu não sou tanto assim, eu sou bem mais crítico. O Breno é o maior fanboy da Apple e da Tesla de todos nós. Ele compra tudo, dinheiro, né? Compra tudo.
Eu lembro quando saiu aquela bosta daquele 3D Touch que eu falei, esse negócio é uma bosta, não serve pra nada, gente. E caiu nos anos depois, que é uma bosta. É uma bosta assim, né? Meio inútil. E você, eu sei que você gostava. Eu também, eu sinto falta dele hoje, sabia? Eu apertei várias vezes já, ele não mostra melhor. Cara, que bosta. Mas é isso, assim, eu sou bem mais crítico. Eu sou bem mais crítico que vocês. O que eu vejo vocês serem no podcast, no Mac Magazine no ar e tal, nos vídeos. Mas eu sim, ainda gosto mais, ainda uso mais pela questão do user-friendly, de funcionar mais fácil, de ter menos bug, muito menos, e principalmente ter mais segurança. São sistemas hoje, e sempre foram, muito mais seguros, do ponto de vista de vírus, de vazamento de dados e tal. Hoje isso é mais importante, não é mais importante ainda, hoje isso é mais palatável, mais tátil ainda, na questão do smartphone, o quanto a iOS é mais seguro que o Android, por exemplo, e isso faz diferença para mim. Então esse é um motivo grande pelo qual eu uso o iOS e eu uso o Mac. Porém, eu te confesso que eu tô com medinho dos Macs deixarem de ser um produto no longuíssimo prazo. Eu não tô falando de 5 anos, tô falando de 20, sabe? Pode ser que a gente, sei lá, não sei como vai ser, sabe? Mas assim, pode ser que a gente que deixe de fazer sentido fazer Mac. E aí, será que vão ser uns iPad cabuloso? Não sei. E tô empolgadíssimo para pegar os M2, talvez. Mas eu tô empolgadíssimo para pegar esses novos chips ARM aí. Tô ansioso para ver como eles são. Essa é a grande parada que eu tô querendo. Era esperar a segunda geração, mas os comentários da primeira já estão tão bons que eu não sei se eu vou aguentar, não. Pois é, essa é uma parada assim, eu tô conversando com meu irmão é técnico em informática aqui, né, em Brasília, suporte e tal, e aí troca tela de celular, faz várias dessas paradas, né, manutenção de laptop e smartphone. E aí, com a gente conversando sobre esse processador ARM, e ele não bota muita fé, né, porque ele já pegou uns laptops com processador ARM que são muito ruins. E é lógico que eu explicando pra ele a parte de engenharia e tal, ele fala, beleza, você tá falando, eu acredito, mas eu quero ver esse negócio, porque não é possível. E, né, vamos ver. Eu confio, é claro que é incrível, eu sei que é incrível, mas eu quero um pra eu usar um ano. Marco, obrigado pela participação, obrigado por aceitar o convite, boa sorte pra você, sucesso, seja no Gama ou em Nova York, e continuamos em contato. Valeu, muito obrigado, tô esperando os próximos convites lá pro Mac Magazine no ar, que eu adoro participar. E é isso aí, esse foi Marco Gomes, espero que vocês tenham curtido mais uma entrevista. Se sim, deixa o joinha aí, se não for inscrito no nosso canal ainda, assina, ativa o sininho, compartilha com parentes e amigos, e a gente se vê em breve. Até a próxima.